Por que que a maioria das pessoas sentem necessidade ou acham que precisam estar sempre verbalizando os seus problemas, as suas dores, os seus sofrimentos? As pessoas acham que elas precisam fazer isso, que isso é algo necessário, porque elas foram instruídas a viver dessa forma. Em um dos meus vídeos, eu recebi um comentário de uma moça, vou colocar aqui para vocês, e ela falou que as pessoas elas precisam falar, não no sentido de reclamar, mas desabafar. E a minha reflexão sobre isso é para abrir um pouquinho a mente de vocês. Eu vou colocar aqui a resposta que eu dei para ela, para que vocês consigam compreender a lógica divina aqui nessa explicação. A gente recebeu a habilidade de se expressar. Então a gente se expressa através da nossa fala, através dos nossos gestos, através das nossas ações. É dessa forma que a gente expressa o que a nossa mente carrega. É através das nossas atitudes que a gente mostra para a gente e para o universo as nossas crenças e a gente acredita sobre nós e sobre a vida. Então, a maneira como você expressa você para o mundo é o que você acredita sobre você. E tudo que você tem do lado de fora hoje é o que você já criou dentro de você anteriormente. O seu passado que se materializou na realidade física. A manifestação você já fez antes no seu mental e nas suas emoções. E o lado de fora mostrou para você o que você acreditava sobre você, sobre a sua vida e sobre as coisas à sua volta. Então isso tudo ganhou forma física em algum momento da sua vida. A lógica divina aqui é para a gente entender que tudo que a gente cria no nosso mental e valida e gera emoções, a gente vai projetar do lado de fora. Então, o lado de fora já é o resultado final do que o que a gente criou dentro de nós anteriormente. Então, se você hoje está vivendo coisas indesejadas, coisas ruins, seja o que for, relacionamentos, financeiro, saúde, corpo, profissional, o que for. Você já criou isso anteriormente dentro de você, na sua mente e nas suas emoções. É uma criação sua que ganhou forma física do lado de fora. E se você continua pensando, verbalizando e agindo da mesma forma, você continua projetando aquilo repetidamente. Tudo do lado de fora é uma projeção sua, exatamente como um projetor, que a gente coloca uma película lá dentro e ela projeta, ela amplia numa tela o que foi colocado nessa película. Então, tudo que a gente coloca aqui dentro e que a gente consegue visualizar com os nossos olhos fechados, é como se a gente estivesse projetando do lado de fora. E quando a gente abre os nossos olhos, aquilo ganha forma no externo. Aí você visualiza, opa, olha, eu estou projetando isso do lado de fora. É a minha mente que está criando isso. Então a nossa vida externa, ela é na verdade uma ilusão mental nossa, de todos nós, de todos que estão vivendo nessa realidade física, que estão ao seu alcance, que estão sendo vistos por você através dos seus olhos. E a gente só consegue conceber do lado de fora o que a gente conhece, o que a gente acredita, o que a gente foi exposto, o que a gente foi induzido. Você não consegue conceber nada do lado de fora se você nunca viu, se você não sabe que aquilo existe. Então, por exemplo, uma coisa muito óbvia. Eu jamais vou conseguir desejar, por exemplo, esse óculos se eu não tivesse visto ele em algum lugar. Ou se eu não tivesse visualizado aquilo na minha mente, criado aquilo no meu mental. Eu jamais conseguiria ter morado em Londres se alguém não tivesse me apresentado Londres, se alguém não tivesse dito que Londres existia. Eu jamais conseguiria gerar um desejo dentro de mim de morar em Londres se eu não soubesse que Londres existia. Então, tudo que a gente cria do lado de fora é uma criação mental nossa anteriormente. O que isso tem a ver com o início desse vídeo? Que você precisa falar para desabafar. Se você continua reclamando, falando, desabafando as suas coisas para as pessoas à sua volta, para profissional, para quem quer que seja, repetidamente, sem consertar as suas crenças mentais, a sua gravação mental e a sua emoção, você continua revivendo isso do lado de fora.
Essas emoções negativas do seu passado, você traz elas para o presente, para o agora. Então, o seu passado não existe, mas ele está existindo no agora, porque você traz ele o tempo inteiro para o agora. Ah, mas Fernanda, eu não posso falar mais nada sobre a minha vida, nada que acontece de errado, nada que acontece de ruim, eu não posso mais falar para as pessoas do lado de fora. Isso é uma decisão e uma escolha de cada um. O que você precisa é ganhar compreensão de como utilizar o seu tempo ao seu favor. Então, você tem um certo tempo aqui para você poder criar as coisas que você deseja. E se você ocupa esse tempo com coisas que você não quer viver, você vai continuar vivendo elas, revivendo elas no teu emocional, e você vai se conectar com pessoas, seja pessoas diferentes, seja lugares diferentes, seja um tempo diferente, mas você vai reviver aquilo de outras formas. O universo sempre vai te dar o que você está enviando para ele. Então, você precisa parar e olhar para você, olhar para o que você tem verbalizado, o que você sente vontade de falar. O fato de você sentir vontade de falar coisas negativas sobre você e sobre os outros, significa que você não está investindo o seu tempo em criar o que você realmente deseja. Quando você entende isso, você para, você se recolhe, você volta para dentro de você e você começa a ajustar o que você tem criado dentro do seu mental e do seu emocional. Então, se você for parar para estudar sobre o desdobrar da realidade, você vai ver que as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais prósperas e abundantes que já viveram aqui, são as pessoas que usam o tempo de forma focada. Todos nós passamos por desafios, todos nós. Toda vez que estamos querendo mudar, viver outra coisa, sair de uma situação, qualquer coisa, todos nós passamos por desafios. E a diferença entre a pessoa que não consegue mudar e a pessoa que prospera é que uma delas para de utilizar o tempo de forma negativa. E a outra utiliza o tempo de forma focada e em direção aos seus desejos. Ou seja, a pessoa negativa, ela vai continuar falando, ela vai continuar se expressando e bloqueando a jornada dela. A outra pessoa, ela vai entender que ela já viveu aquilo e que a partir de agora ela precisa mudar para que ela consiga viver o que ela realmente deseja. Ou seja, ao invés dela utilizar o tempo dela para desabafar, para colocar as coisas ruins para fora, ela se recolhe, ela entra em estado de presença, ela entra em estado de oração, ela se conecta com a espiritualidade, com Deus, com a força universal, com a energia divina, o que você quiser chamar. Você se conecta com seu eu superior, você se recolhe, você utiliza o seu tempo ao seu favor. De que forma? Vivendo uma vida de bem-estar, procurando fazer o que você realmente gosta de fazer, investindo o seu tempo de forma focada, organizando a sua rotina para que você consiga alcançar os seus objetivos. Uma pessoa abundante, ela não perde tempo com coisas que não vão levar ela ao que ela deseja viver. Ela vai utilizar isso a favor dela. Ela não vai se distrair, ela não vai ficar encontrando com amigos ou indo num profissional, reclamando do relacionamento, reclamando do financeiro, reclamando da família, reclamando das coisas. Não, ela para e ela esquece tudo o que aconteceu, ela traz só as coisas que ela precisava aprender com aquilo, e daqui em diante ela começa a criar de forma planejada, organizada e focada a vida que ela realmente quer viver. Exatamente como um projeto. Quando a gente vai fazer um projeto de interiores, por exemplo, ou um projeto arquitetônico, a gente tem que alinhar todos os detalhes, tem que estar tudo aprovado, tem que estar tudo organizado para que depois aquilo comece a ganhar forma física. Exatamente isso, a gente precisa planejar o nosso cenário de vida, que você vai viver daqui para frente. Então, se você não consegue soltar, se desapegar do que você viveu no seu passado, você jamais vai conseguir criar coisas novas, jamais vai conseguir se abrir para receber coisas novas, para receber pessoas novas, para mudar de lugar, para mudar de trabalho, para viver coisas grandiosas e coisas diferentes. Por quê? Porque você está utilizando o seu tempo de forma errada, você está lá encontrando com um amigo para reclamar, não